Bom dia, meu nome é Bruno. Eu vou apresentar o trabalho do meu grupo, que vai ser sobre o bem-estar de galinhas poedeiras em diferentes densidades de alojamento, referente à matéria de avicultura ministrada pela professora Marcela. Os integrantes do grupo são o Bruno, o Guilherme, o Hugo, a Luísa, Rodrigo, Vivian e Yasmin. Falando de bem-estar animal, então, vamos começar conceituando, né? O bem-estar animal como um estado de conforto físico, mental e fisiológico que vai permitir ali os animais exercerem suas atividades próprias da espécie, os comportamentos da espécie. E dentro do bem-estar animal existem as 5 liberdades, que são elas: ser livre de medo e estresse, ser livre de fome e sede, ser livre de desconforto, ser livre de dor e doenças e ter liberdade para expressar seu comportamento ambiental. Vamos falar do estresse térmico, então, né, que vai ser originário dessa densidade do alojamento das aves, que ele vem dos efeitos do calor associados às altas temperaturas e umidade relativa do ar, e ele vai afetar as galinhas, reduzindo o consumo e a conversão alimentar. Em consequência disso, vai ter uma baixa taxa de crescimento, um aumento no consumo da água, uma queda na produção e na qualidade dos ovos, e também vai alterar as respostas fisiológicas das aves. E aí os parâmetros fisiológicos ideais e as condições ambientais ideais. Da frequência respiratória de poedeiras pode variar de 23 movimentos por minuto em ambiente termoneutro, ou seja, a 20 graus Celsius, e pode chegar a 273 movimentos por minuto, quando submetida a temperatura elevadas. A temperatura cloacal é até 41,1 graus Celsius. A temperatura superficial vai depender diretamente das condições do meio, ou seja, alterações bruscas das variáveis meteorológicas no local ali onde o animal se encontra vai resultar em alterações na temperatura superficial. A temperatura ambiente vai de 21 graus Celsius a 27 graus Celsius e a umidade relativa do ar fica ali entre 40% a 60%. Densidade de alojamento, né, de ave por centímetro quadrado. A alta densidade vai ser a redução da área de gaiola por ave, assim como da área de comedor e bebedouro. Ou seja, elas vão ficar confinadas ali em um espaço menor. As consequências dessa alta densidade vão causar efeito negativo no bem-estar das aves e, consequentemente, na produção de ovos. Esse ambiente para a produção e o bem-estar pode não ser compatível com as necessidades fisiológicas das aves, e o que vai gerar uma susceptibilidade a diferentes tipos de estresse, que entre eles está o estresse térmico, que a gente já falou anteriormente. Os materiais e métodos utilizados no experimento. Falando das estruturas primeiro. O experimento foi conduzido em galpão aberto. Foi utilizado 15 gaiolas convencionais para postura de arame liso, possuindo cortinas, comedouros do tipo calha e bebedouros do tipo nível. Foram dispostos frontalmente e externamente à gaiola. E os bebedouros são esses aí que vocês veem nas imagens. As aves foram alojadas em gaiolas com duas subdivisões, de 50 por 45 por 40. E aí foram separadas em grupos de 8, 10 e 12 aves. O período experimental foi entre os dias 17 de março e 16 de junho de 2014. E para esse experimento foram utilizadas 150 galinhas poedeiras comerciais, com 20 semanas de idade. Elas eram da linhagem Decaul White, uniforme segundo características físicas, de peso e aspectos sanitários e criadas em um único programa nutricional nas fases de cria e recria. As variáveis dos parâmetros foram mensuradas 3 vezes por semana em 3 períodos diários, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 16 da tarde, durante todo o período experimental. O registro desses parâmetros, alguns através de equipamentos, né, que, igual a temperatura e a umidade relativa do ar, foram registrados por termohigrômetro digital. A temperatura superficial foi registrada utilizando a câmera termográfica. A frequência respiratória das aves foi através da observação dos movimentos do peito durante 15 segundos. Posteriormente, era multiplicado por 4.
A temperatura cloacal foi determinada inserindo o termômetro de mercúrio a 3 centímetros na cloaca das aves por um período de 2 minutos. E para isso, foram escolhidas 2 aves ao acaso, em cada gaiola, totalizando 10 aves por tratamento. Eles adotaram um delineamento inteiramente casualizado em arranjo fatorial 3x3, sendo 3 tratamentos com diferentes densidades de alojamento e 3 períodos diários, que aí, né, vai no tempo lá de 9 a meio-dia e 16, e das gaiolas com ave de 8, 10 e 12, né, que foram separadas ali. Então agora o resultado de discussão. A faixa de termoneutralidade para poedeira está situada entre 15 a 28 graus Celsius, o que foi permitido inferir ali no estudo que no decorrer do período experimental, as aves se encontraram em condição de conforto térmico. Da primeira à quarta semana, registraram temperaturas médias mais elevadas e com menor amplitude térmica. Nas próximas semanas, eles encontraram menores valores, porém com variações de até 15,7 graus Celsius entre as médias da temperatura. No fim da tarde, eles observaram as maiores temperaturas, fato que eles constataram que pode ter sido dado pela má orientação do galpão em relação ao Sol. No pôr do sol, a luz incide diretamente dentro do galpão, o que reforça a importância da orientação leste-oeste para a construção de instalações, de modo a otimizar o aproveitamento da estrutura. As médias da umidade relativa do ar, observadas durante o experimento, eles encontraram valores muito acima dos limites críticos estabelecidos na literatura e no manual dessa linhagem, em praticamente todos os dias dos períodos analisados desse experimento. Os maiores valores de umidade relativa foram encontrados na 11ª semana, sendo notado que foi no dia mais frio registrado em todos os períodos observados, que situando-se bem abaixo do limite crítico inferior dessa linhagem. Na 13ª semana, eles observaram um aumento expressivo da umidade relativa do ar, e considerando que os valores dessa pesquisa estão acima do recomendado, os valores, então, não estão dentro do conforto térmico para as galinhas de produção. Porque quando os valores de umidade relativa ultrapassam 80% e com oscilações constantes, isso torna muito mais difícil para as aves manterem a homeostase e perder o calor latente. Foi constatado também que não houve interação entre os fatores densidade e período. O fator densidade de alojamento influenciou a temperatura cloacal. A temperatura cloacal média observada nesse experimento foi de 41,29 graus Celsius e a temperatura mínima de 39,9 graus Celsius. As aves alojadas em densidades de 8 aves por gaiola apresentaram menor temperatura cloacal, 41,2 graus Celsius, em relação àquelas alojadas em 12 aves por gaiola, que ficou entre 41,4 graus Celsius. Já na densidade de 10 aves por gaiola, manteve-se ali no intermediário mesmo, como era esperado, com 41,3 graus Celsius. O fato de ter se mantido intermediário ali indica então que mesmo em temperaturas acima do recomendado, as aves conseguiram manter a homeotermia. O aumento da temperatura do ar no período das 16 horas afetou a temperatura cloacal, diferenciando significativamente, de modo que as 3 densidades de alojamento apresentaram os maiores valores de temperatura. Não houve diferença significativa para a temperatura superficial com relação à densidade, de 8, 10, 12 aves por gaiola, e ao período do dia, respectivamente. A frequência respiratória mostrou-se dentro do recomendado pela literatura e não foi observado efeito significativo da densidade de alojamento e período do dia para a frequência respiratória das aves. Finalizo então com a nossa referência bibliográfica. Em nome de todo o grupo eu agradeço. Muito obrigado, colegas, professora.